Boa tarde, né? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor evangelista Rafael Cassemiro. Estou aqui, né, no nosso templo aqui improvisado ainda, né? Temos aqui o nosso ministério, o Ministério Plenitude da Bênção do Evangelho de Cristo. Nossa religião é Evangelho, somos do Avivamento Apostólico. Então, nesse Avivamento Apostólico tem, né, ali uma doutrina embutida, né? Por exemplo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, né, e doutrina da prosperidade, né? Então quer dizer que é um movimento, um avivamento que Deus nos deu, é totalmente pessoal, independente, né? Você não vai encontrar aí no mercado, existe movimento pentecostal, neopentecostal, então a gente que fez e que idealizou, né? Então é uma coisa totalmente independente. Como a Igreja Batista também já não segue nenhum movimento, se denominam apenas batistas, né? Então vamos aqui ler uma palavra de Deus, né? Então o nosso tema vai ser o chamado de um homem de Deus, né? Profeta Jeremias, né? Pai eterno, que o Senhor possa consagrar esta palavra, que o Senhor possa falar conosco por intermédio dessa palavra, deste ensinamento, né, no nome de Jesus. Aqui já na nossa introdução, né, vamos ensinar sobre, né, o chamado, né, de Jeremias, né? Então vamos falar sobre isso, né? Então vamos para o nosso texto básico, né? Palavra de Jeremias, filho de Uquias, sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. O nome Jeremias provavelmente significa o Senhor exalta, então o Senhor estabelece. Ouviu a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. No 13º ano do seu reinado, a palavra do Senhor veio literalmente a Jeremias, que não falou com base em sua imaginação, como faziam os falsos profetas, né? Então, um profeta está falando segundo a sua imaginação, né? Então não vem de Deus, é considerado um falso profeta. Então a revelação, quer dizer, a palavra, ela deve ser inspirada por Deus, ter a revelação de Deus, né? Então a palavra que vem do alto, se você se denomina profeta de Deus, então essa palavra só deve ser inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, né? Vamos continuar com o texto. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou à casa do Senhor, perante os olhos sacerdotes, e todo o povo dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, eu quebrarei o jugo, rei da Babilônia. Jeremias falava na medida que Deus revelava as suas palavras, sua vontade. O chamado Jeremias veio no 13º ano de Josias e reinou 31 anos, e veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º. E Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Esse versículo explicita o chamado de Jeremias, o registro do seu chamado divino para o seu ministério, um dos mais detalhados entre todos os profetas, perdendo apenas para Isaías. Veio a mim a palavra do Senhor, a maneira padrão de introduzir o oráculo divino no início de um livro profético, né? Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor, e a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá. E no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo a palavra do Senhor que veio Miqueias, morazita, nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. A palavra do Senhor vinda a Sanfonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. No ano segundo rei Dário, no 6º mês, o 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu,
Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: não sabemos de que maneira a palavra chegava aos profetas. Talvez fosse de várias maneiras, tais como visões, sonhos, vozes audíveis, impressões visuais, uma sensação profunda e respeito das situações de como se dava aos profetas. Tinha um senso bem forte que a mensagem partilhada mesmo, ao contrário, era a palavra do Senhor. Então, aqui são meios de revelação, a visão, o sonho, a revelação, ou por vozes audíveis, ou por intermédio, né, da voz do Espírito Santo. Então, são meios de revelação. A palavra também é um meio de revelação, quer dizer, por intermédio da palavra, Deus nos dá uma revelação de Deus, né? Então, por intermédio da palavra ali tem uma revelação ali, Deus revela, né? Vamos lá, né? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicar os vossos corações, os vossos caminhos. Jeremias estava perfeitamente ciente de que o chamado em sua vida havia sido determinado pelo Senhor mesmo, antes de ser concebido. À medida que a palavra de Deus tornava realidade na vida de Jeremias, se compreendia que o Senhor conhecia e tinha um chamado para proclamar uma mensagem importante, um momento crucial da história da nação. Então, eu creio que o profeta Jeremias, ele tinha uma boa mensagem. Então, a mensagem do profeta era uma mensagem importante, né? Então, Deus uma grande mensagem. Então, ele foi separado para ser um profeta às nações, né? Então, foi um homem que foi separado desde o ventre materno, né? Então, quer dizer que a mensagem de Jeremias era uma mensagem importante, como Isaías também, que ele profetizou contra os reinos, contra as nações, né? Então, quer dizer que o profeta Isaías, ele teve esse chamado, essa unção de pregar contra o governo, contra o Estado, se fosse nos dias de hoje, contra a política, né? Repreender pecado dos políticos. Dá um exemplo aqui, Salomão tinha o profeta Natan ali do lado, então o profeta que ele fazia, dava conselho, aconselhava o rei, né? Então, quer dizer, como nos dias também de Elias, ele estava perto do rei Acabe, né? Então o profeta estava ali muitas vezes para repreender, para aconselhar, até mesmo, né, liberar uma maldição sobre o rei ali, né? Se o rei desobedecesse, o profeta vinha e amaldiçoava, né? Então, como temos pastores ou pregadores na política, né, então eles poderiam aconselhar aí o rei ou o Bolsonaro que está no governo, né? Tem lá, por exemplo, o pastor Marcos Feliciano, outros pregadores também que estão na política, né? Então eles poderiam fazer como o profeta Natan, até mesmo como Daniel ali, né, que também foi um profeta de Deus. Então ele poderia aconselhar aí o rei e as coisas poderiam ser diferentes, né? Dar um aconselho como um conselheiro ali, né? Apesar também de ser um deputado. Então ele poderia, né, ajudar aí, o governo poderia ser melhor, né? Como um homem de Deus que né? Então poderia, né, contribuir, ajudar o governo aí, né? O Bolsonaro, como na Bíblia, né? Eles poderiam fazer igual, né? O verbo hebraico, traduzido como conhecer, refere-se a um conhecimento íntimo, que é a parte de relacionamento de um compromisso pessoal. Esse relacionamento íntimo tornou aparente pela obra da santificação de Deus, por meio do qual Jeremias foi separado e se tornado santo para o serviço. Quer dizer, a partir do momento que você recebe uma unção, uma consagração, você se torna separado para a obra de Deus, para a casa de Deus, né? Claro que somente os profetas, os reis, sacerdotes recebiam unção com óleo. Quando Jesus estava na terra, ele fez imposição de mãos, né? Entendo também de uma maneira errada, equivocada, que muitos pastores aí, missionários recebem a unção com óleo. Então somente o profeta, se fosse nos dias de hoje, poderia ser chamado ali de ungido do Senhor, né? Então derramar seu óleo seria uma maneira errada, apenas ali no máximo
passar um pouco do óleo na mão, né, e fazer ali, né, essa consagração em posição de mãos, aí levanta como um obreiro, um evangelista, ou um pastor, enfim, é a maneira que eles realizam aí a unção, né? Então também uma maneira de perder a unção que me vê agora é quando aconteceu algum pecado, quando a pessoa pecava ali, ou cometia algum pecado, então ele perdia a unção como Saul, né? Saul ele pecou, né? Ele pecou e acabou perdendo a unção, ele cometeu um pecado de roubo e um espírito maligno atormentava. Tanto é que perdeu a unção que Deus separou o rei Davi, ungiu como rei de Israel no lugar dele, né? Mas até tomar ali a posição ali, levou um certo tempo a ser colocado como o rei de Israel, né? O rei de Jerusalém, né? O papel de Jeremias era ser um profeta para a nação de Judá, bem como um mensageiro de Deus para todas as nações. Então disse: Senhor Javé, eis que não sei falar, não passo de uma criança, como Moisés, que foi chamado a falar a Faraó do Egito em um momento decisivo da história de Israel. Jeremias também foi convocado a pronunciar-se diante dos reis de Judá e dos líderes da Babilônia. As dúvidas de Jeremias em relação à sua capacidade de falar perante líderes nacionais se deviam do fato de que achasse de uma criança, né? Então quer dizer, Jeremias, né? Então ele, né, uma comparação aqui, né, como uma criança também. Como é que ele iria falar com os líderes nacionais ali da época? Quer dizer, ele está querendo dizer que ele não tinha capacidade, né? Como é que eu vou falar com essas pessoas? Até mesmo Moisés ali, como é que eu vou falar com o povo, né? Moisés era meio gago, né? De língua pesada, né? Quer dizer, ele também xingava, não tinha uma boa elocução, não falava bem. Então como é que ele vai falar com outras pessoas? Então ele tinha essa dificuldade ali, né? Aí o Senhor aqui, né? Vamos continuar lendo, né? A palavra criança pode referir-se a diversas idades, compreendidas criança até a adolescência. Esse termo também pode designar um servo de qualquer faixa etária. Mas o Senhor me disse: não diga sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo como te mandar, dirás, né? Quer dizer, Deus disse: olha, não pense que você é uma criança, que você é novo, onde eu mandar você falar, onde eu mandar você ir, você vai, né? Quer dizer, o que eu colocar as palavras aí na sua boca, você vai pronunciar, você vai transmitir aquilo que eu quero, né? Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias não iria nem falaria sozinho, ou por sua própria decisão, mas de acordo com a palavra do Senhor. E com a manifestação poderosa dela, o termo livrar utilizado em Jeremias para indicar a salvação do povo de seus captores. Te porei contra este povo com um forte muro de bronze. Vigerão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebata-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. A libertação dos pobres de seus opressores, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. A segurança dos profetas contra o possível perigo contra os líderes da nação, eu sou contigo, por 2 vezes. No chamado de Jeremias, Deus garantiu ao profeta que estaria presente para, né, protegê-lo. Então Deus seria com ele, né? Como tem um texto em Josué, né? Que Deus disse para Josué: eu serei contigo, como fui com Moisés, também você com você, né? Então Deus disse que ia ser conosco, né? Vamos continuando, né? Em momentos de crise, o pessoal Jeremias repetiu essas palavras em oração: Deus, mas o Senhor está comigo. Como um valente e terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores, não prevalecerão, ficarão muito confundidos, como se houveram, prudentemente terão a confusão, né? Perpétuo a quem nunca se esquecer, estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse: que o Senhor eis que põe as minhas palavras na tua boca. Jeremias, chamando para essa tarefa, a essência de sua mensagem apresentada: eis que põe as minhas palavras na tua boca. O fundo da mensagem de Jeremias era claramente o Senhor, mas a mensagem em si é declarada por meio da
personalidade, da experiência e do talento do profeta. Esse versículo nos dá uma melhor compreensão sobre a natureza dupla das Escrituras. A mensagem provém da mensagem, sua expressão fica por conta de seus servos, os profetas. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, pais pelos profetas, falou nestes últimos dias pelo Filho, né? Então entendo que cada profeta, cada mensageiro tem uma mensagem, uma palavra para poder liberar ali no altar, na vida das pessoas. Então cada um, né, tem uma mensagem aí especial vinda de Deus, né? Então aqui já na nossa conclusão, ensinamos sobre o chamado de um profeta, quem foi escolhido desde o ventre materno. Deus separou para seus servos, como Paulo, aprove Deus revelar seu Filho em mim, para que pregasse aos gentios, crido no mundo e recebido na glória, né? Pai eterno, que essa palavra, esse ensinamento possa ter nos ajudado, ter contribuído com a nossa fé, né? Quem ouviu de longe ou de perto, né? Como eu falei no início, meu nome é Rafael Cassimiro, sou pastor evangelista aqui no nosso Ministério Plenitude da Bênção do Evangelho de Cristo. Nossa religião é Evangelho, somos do Avivamento Apostólico, né? Se vocês desejarem nos ajudar com uma oferta, né? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em fartura e abundância também ceifará. Então vai depender da sua oferta, né? Eu tenho uma conta no Bradesco, agência 1231, conta com 0216639-9, favorecido Rafael da Silva Cassimiro. Claro que vai cair na minha conta, mas eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar, Deus vai te abrir o teu bom tesouro e derramar uma bênção sem medida. Se vocês quiserem nos ajudar com o dízimo é 10% da renda, daquilo que você ganha, que você produz. Claro que é a parte líquido, aquilo que passar pela sua mão. Se vocês quiserem dar uma oferta de 100, de 50, de 30, de 20, de 10, tenho certeza que Deus ele vai te abençoar, Deus vai te dar a vitória na área financeira, mas vai depender da atitude de fé que você tem, lançar a sua semente, né? E com certeza Deus ele vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, te prosperar, e essa oferta não vai lhe fazer falta. Deus vai multiplicar, né, a sua sementeira em nome de Jesus. Amém.